Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo Guimarães, começando aí mais uma aula. Hoje a intenção é fazer uma aula extra sobre emendas parlamentares, já que é um assunto, né, que evidentemente está em evidência no momento e, né, além de todas as notícias na imprensa a respeito de emendas parlamentares, principalmente as novas emendas de relator, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. É um assunto que apareceu no edital do TCU, né, que veio um tópico específico, apesar de eles terem feito um edital, né, mais ou menos igual ao que o CESP tradicionalmente fazia, né, a nova banca é a FGV, mas eles colocaram esse tópico, emendas parlamentares ao orçamento, então a intenção aqui é a gente destrinchar esse assunto, é uma aula extra, a gente já abordou esse assunto em várias aulas, mas a intenção é consolidar o material para quem quiser, né, quem tiver o interesse, né, de se aprofundar um pouquinho nesse conteúdo, tá bom? Então, a partir de agora na sua tela, para a gente não perder muito tempo, né, vamos falar então agora sobre emendas parlamentares ao orçamento. Vou fazer uma breve introdução, falar das emendas, né, depois as origens do orçamento impositivo no Brasil, o trâmite do projeto de LOA no Congresso, depois eu vou falar das emendas constitucionais 86 e 100, que trouxeram as emendas impositivas, né, individuais e de bancada. Vou falar também da emenda constitucional 105, que criou a figura das transferências especiais, falar um pouco do princípio do orçamento impositivo e, ao final, falar das emendas de relator, beleza? Então, o primeiro ponto é a gente lembrar, né, que a gente está falando de emendas ao orçamento, existem emendas ao PPA, à LDO e à LOA, mas aqui efetivamente a gente vai falar mais das emendas ao projeto de LOA, né, lembrando que é um texto de um projeto de lei que tramita dentro do Legislativo, que estima receitas e fixa despesas para um período de um ano, né, então a gente tem receitas previstas, tem despesas fixadas, né, não pode incluir nada diferente disso no projeto de LOA, a não ser que sejam autorizações para a abertura de crédito suplementar, para a contratação de operação de crédito, aí, né, ainda que por antecipação de receita, que é o princípio da exclusividade. A LOA tem um texto, né, e tabelas auxiliares, anexos, ela é dividida em orçamento fiscal, seguridade social e de investimento. E antes da gente falar das emendas, é importante a gente contextualizar, né, e diferenciar um crédito autorizativo de um crédito orçamentário impositivo. Lembrando que os créditos orçamentários são autorizações para gastar. No Brasil existem, né, duas formas de materializar esses créditos orçamentários, ou eles vêm na lei orçamentária anual, que é chamado de crédito inicial, ou na figura dos créditos adicionais, suplementares, especiais ou extraordinários, né? Mas quanto à execução, a gente pode chamar esse crédito de autorizativo, ou seja, o governo está autorizado a realizar aquela despesa, embora não seja obrigado, e tem o crédito impositivo, que é o que o governo é obrigado a realizar a despesa. Então, autorizou no orçamento, ele é obrigado a gastar, né? Com as devidas, né, ressalvas e brincadeiras, né? Sem, antes que, o professor, que absurdo. Mas a minha ex-esposa, ela praticamente inventou o orçamento impositivo, né? Se você fala, ela fala, eu vou ali ao shopping e tal, eu estou pensando em comprar um vestido. Compra, é impositivo, ela com certeza ia gastar. Então, se ela levasse R$ 100, R$ 200 para o shopping, ela ia gastar tudo, porque na figura dela, o orçamento seria impositivo, tá? Então, o governo é obrigado a gastar, a torrar todo o dinheiro que for autorizado na lei orçamentária. Então, no modelo autorizativo, a gente tem despesas fixadas na lei orçamentária anual. Então, por exemplo, veio a autorização em crédito orçamentário para fazer uma obra. Então, está lá a autorização, o crédito orçamentário é autorização para fazer a obra, o R$ 1.000 a gente chama de dotação. Nesse modelo, né, na execução, essa despesa que foi fixada em 1.000, você pode empenhar menos, aí vai liquidar 700, por exemplo, e pagar só 500. Então, esse é um modelo autorizativo. Você não gastou tudo que foi autorizado. Tá? Qual que é a diferença desse modelo autorizativo para um orçamento, para um modelo impositivo? Aquela mesma obra de R$ 1.000, ela necessariamente, tá, o que autorizou vai empenhar, liquidar e pagar. Esse é um modelo impositivo, tá? Então, aqui é o orçamento impositivo, beleza? Bom, origens do orçamento impositivo no Brasil, tá? O que a gente tem de importante aqui? O primeiro ponto é que existe uma dificuldade na execução, existia, né, uma dificuldade na execução das emendas parlamentares,
né? E outro ponto é a busca do aumento da participação do legislativo nas definições próprias da execução orçamentária. Então, a gente tem, em um determinado momento da história do Brasil, tá, uma necessidade de contingenciar gastos, né, limitar os empenhos relativos às despesas provenientes de emendas parlamentares, que sempre foram discricionárias, por conta do grande volume de gastos obrigatórios. Então, desde o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, parece a gente enrolando na redação, né, com o advento da LRF, veja que bonito você escrever isso numa prova. Então, desde a LRF, o Brasil passou a ser obrigado a cumprir metas de resultado fiscal, né, as metas de resultado primário, e para cumprir essas metas, as despesas discricionárias, ou seja, não obrigatórias, passaram a ser contingenciadas, né, em excesso para poder cumprir a meta. Então, né, mesmo que depois você dobrasse a meta, né, então você tinha que cumprir aquela meta e no cumprimento da meta, né, no caminho você contingenciava gastos, né, principalmente as emendas parlamentares. Os parlamentares ficaram descontentes, né, com essa dificuldade e começaram a tentar fazer com que o orçamento virasse impositivo na LDO. Todo ano colocavam na LDO um artigo dizendo que as programações decorrentes das emendas parlamentares seriam obrigatórias. Só que o governo ia lá, Dilma, Lula, todos os governos, não estou falando mal de A ou B, não. O presidente da República ia lá, independentemente do partido, da figura, ele ia lá e vetava aquele, né, dispositivo da LDO que tornaria aquela emenda impositiva, a emenda parlamentar, naquele ano. O outro ponto aqui é que as emendas parlamentares, a liberação dos recursos, acabava sendo usado como instrumento de barganha política, né, estabelecida entre o governo e os parlamentares. Né? Então, a liberação dos recursos para atender uma emenda se intensificava quando tinha alguma votação importante no Congresso. Eu não vou usar o termo comprar o Congresso porque é muito feio, tá? Mas assim, é aquela coisa, fulano, vota aí com nós que nós libera uma emenda para você. É isso, tá? Falando no português, claro, né, você facilitava a liberação de emendas do parlamentar, né, Botelho Pinto, porque ele votou a favor de uma matéria que você, né, o Poder Executivo tinha interesse, e o outro lá que votou, quem foi que votou contra? Ah, foi ali o, sei lá, né, o Tomás, né? Ó, rapaz, o deputado Tomás, né? Então vamos cortar não vamos liberar recursos para ele. Então isso era usado sim, né? Essa dificuldade quando as emendas não são impositivas, existe sim essa barganha política e o contingenciamento dos gastos. O legislativo, querendo aumentar a sua participação no processo orçamentário, né, ele trouxe para o Brasil, tentou trazer, né, para o Brasil a figura do rescisium, que é uma regra que não existe aqui, tá? É uma regra norte-americana, né, em vigor na sistemática norte-americana de orçamento, que exige uma autorização legislativa para que uma dotação seja anulada. Então, quando você não vai executar, precisa de autorização do Congresso. Então, é mais ou menos o seguinte, é um caminho contrário. Olha, tudo que está autorizado no orçamento é obrigatório, é impositivo. Só não vai, para alguma coisa não ser executada, precisa de uma autorização por lei para fazer a anulação daquela dotação. Tá? Então, lá não existe essa figura do contingenciamento. O orçamento ele vai sendo obrigatório a menos que haja essa autorização legislativa para não executar alguma coisa. Beleza? Então, aqui, né, o que acontece? Tem a lei norte-americana, aprovada em 1974, como reação à política do então presidente Richard Nixon, de dificultar a liberação de recursos de interesse dos parlamentares. Beleza? Bom, esse descontentamento dos parlamentares com o caráter autorizativo das despesas discricionárias trouxe, né, para o Brasil, né, a apresentação no Congresso Nacional de várias PECs, várias propostas de emenda à Constituição, tentando transformar todo o orçamento em impositivo. No segundo momento, passou-se, né, eles começaram a tramitar no Congresso PECs que tornavam só as emendas parlamentares impositivas. Por que uma PEC? Porque a PEC não vai à sanção e veto do presidente, ela é promulgada diretamente pelas mesas do Senado e da Câmara. Tá? Então, a primeira figura aí é da PEC 22A, no ano de 2000, com o primeiro signatário, o ACM, Antônio Carlos Magalhães, né, que tentava tornar obrigatória toda a programação constante da LOA. Tá? Depois, em 2006, teve essa PEC 565, né, aprovada em segundo turno no Senado Federal, né, tentando aí trazer
para o Brasil toda a figura, toda a peça orçamentária impositiva. Em 2013, essa, né, PEC virou a PEC 358, a Câmara dos Deputados alterou profundamente o teor daquela PEC votada no Senado Federal. Ela foi resgatada novamente em 2015, se transformando na Emenda Constitucional 86, só que em vez de tornar todo o orçamento impositivo, tornou só as emendas parlamentares individuais, tá? E aí sim se tornou impositiva, né, a execução das emendas parlamentares individuais, como uma reação nesse período aqui, tá, do Poder Executivo toda vez contingenciar as emendas parlamentares, beleza? Depois, começaram a tentar trazer de novo a figura de todo o orçamento impositivo para, mais uma vez, né, transformar uma emenda constitucional, uma PEC, que era a PEC 34, na emenda constitucional 100, essa aqui tornando as emendas de bancada impositivas, tá? Então, hoje a gente tem a emenda individual e a de bancada como impositiva com a execução obrigatória. Ainda teve essa emenda constitucional 102, né, que estabeleceu um novo regime de execução obrigatória, tentando mais uma vez transformar todo o orçamento em impositivo, dando uma ideia clara de que essa é uma tendência no Brasil. Então, hoje a gente tem na nossa lei orçamentária anual despesas obrigatórias e discricionárias. As despesas obrigatórias são resultantes de alguma legislação, né, ou de lei, um mínimo né, a aplicação do mínimo em saúde, um mínimo em educação, alguma coisa do tipo, né? Salário dos servidores, serviço da dívida, né, despesa com inativo, pensionista, tudo isso é gasto obrigatório. Tá? E a gente tem despesas discricionárias que são introduzidas nas fases de elaboração e aprovação da lei, e aí entram as emendas parlamentares individuais e de bancada que são impositivas, então elas têm um caráter de obrigatoriedade, né, embora sejam chamadas no papel de discricionárias, elas são hoje obrigatórias por força da própria Constituição, e as emendas de comissão e algumas de bancada que não são impositivas, beleza? Rodaremos a vinheta, daqui a pouquinho a gente retorna.